Vai prestar concurso, Enem, vestibular? Tá fazendo um curso que exige um volume grande de coisas para estudar? Olhou o material e bateu aquele desespero de tanta coisa que tem sem saber por onde começar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar qual a melhor forma que você aprende, como organizar os seus estudos e vou mostrar algumas técnicas de como driblar o esquecimento. Eu tenho a solução para isso também. Eu sou a Gabi Bride e eu ajudo mulheres a saírem da rotina caótica, inclusive daquelas que estudam. Se inscreve aqui no canal que tá cheio de dicas boas, ativa as notificações para saber quando tiver novidade e já deixa um joinha aqui no vídeo. Eu sempre fui disciplinada com estudos, eu desenvolvi as minhas próprias técnicas para estudar, mas eu apanhei muito nesse processo, tentando e errando. E você não precisa passar por isso. Por isso que eu compilei várias dicas por aqui. A primeira coisa é a organização do teu ambiente. O caos lá de fora vai refletir o caos aqui dentro. Você já tentou prestar atenção em alguma coisa quando o lugar está cheio, barulhento, muito movimentado? É muito difícil para o nosso cérebro focar em toda essa bagunça. E isso serve também para o nosso processo de aprendizagem. Quando a gente está diante de muitas informações, a nossa mente precisa selecionar as que servem ou não para aquela atividade. E isso representa um gasto energético muito grande para alcançar a concentração. Eu sei que é muito difícil encontrar um lugar perfeito e ideal para estudar, que seja silencioso, que seja confortável. Então, o mínimo que você pode fazer, que está ao teu alcance, é deixar o teu campo de visão, aquilo que está bem na tua frente, organizado. Você também precisa entender que você tem uma maneira específica que aprende melhor. São os chamados sistemas representacionais. Não sei se você já ouviu esse termo. Sabe aquele colega que só presta atenção na aula, não estuda depois e vai bem na prova? Ou então você já experimentou pegar o resumo de um amigo para estudar e não teve o mesmo desempenho que ele? O problema não era o resumo, tá? É que talvez não fosse a melhor forma de você estudar. A gente tem 4 sistemas representacionais: o visual, o auditivo, sinestésico e digital. Todos os estímulos e informações que a gente recebe ao longo do dia, eles precisam chegar ao nosso cérebro e ser internalizados. E a forma com que a gente faz essa conexão do mundo externo para o nosso interior é através dos nossos sentidos. O visual é muito observador. Ele tem uma memória fotográfica muito boa, lembra do rosto das pessoas com facilidade. Ele precisa ficar olhando para o quadro enquanto o professor explica. Acha mais fácil entender quando tem recursos visuais, esquemas, mapas mentais. São pessoas que quando ouvem uma informação, tipo um número de telefone, precisa anotar e olhar para aquele papel. O auditivo, ele assimila o meio, como o nome diz, pela audição, pelos sons. Então ele consegue passar a aula inteira só olhando para o caderno, fazendo suas anotações, sem precisar levantar a cabeça para o quadro e ver o que o professor está escrevendo. Porque ele compreende só ouvindo. Quando eu cursava Direito, eu tinha uma colega que gravava o áudio de todas as aulas. E ela estudava ouvindo essas aulas depois. O sinestésico, ele tem uma percepção muito mais atrelada às sensações. São pessoas que naturalmente têm uma dificuldade maior para focar, porque elas se distraem com as informações gerais do ambiente. E aí esse tipo de pessoa acaba aprendendo melhor fazendo, na prática, sabe? Colocando a mão na massa. Então, treinando, fazendo questões de prova, exercícios, simulados. E, por fim, o 4º tipo é o digital. É aquele aluno que está prestando atenção na aula e fazendo pergunta e querendo saber mais e o porquê, quer contexto, quer entender. O digital precisa que as coisas façam sentido. Geralmente, o digital não vai precisar decorar o conteúdo porque ele entendeu. E aí, por exemplo, uma vez que a história da Revolução Francesa fez sentido para ele, ele vai conseguir explicar e responder qualquer pergunta, qualquer questão. Antes de passar para as técnicas, eu preciso te contar que tudo que você estuda hoje vai se perder em poucos dias. Pois é. É por isso que você precisa de um cronograma de estudos. Olha isso. Lá em 1885, o Hermann Ebbinghaus apresentou a teoria da curva do esquecimento, que mostrava a relação do tempo de memorização e a recuperação das informações aprendidas. Segundo os estudos do Ebbinghaus, 24 horas depois que você teve uma aula de história, por exemplo, no dia seguinte, portanto, a tua capacidade de lembrança do conteúdo é de 50%. 2 dias depois, 30% ficou guardado. E assim vai reduzindo gradativamente até que ao final de uma semana é bem possível que você não se lembre de muito. Porque como você não acessou essas informações ao longo dessa semana, o teu cérebro entendeu que não era necessário. Meu Deus, Gabi, eu tenho uma infinidade de conteúdo para estudar, vou ter que rever tudo 24 horas antes da prova? Não. Calma.
A gente vai trabalhar revisando o assunto de uma forma objetiva. Você vai fazer o seu resumo da aula, que eu vou falar daqui a pouco, vou dar mais detalhes de como faz, e no dia seguinte você vai fazer uma revisão rápida, de 5 a 10 minutos, só para refrescar a cabeça. 7 dias depois, mais uma revisão curtinha. 30 dias depois, mais uma revisão curtinha. Agora vamos para a mão na massa e aprender 3 técnicas: resumos, mapas mentais e podcast. Começando pelos resumos, tem um macete que eu criei para você sublinhar no livro e no teu material didático. O que você vai precisar colocar de fato no teu resumo, que é DNCC: datas, nomes, causas e consequências. Tendo isso no teu resumo e sabendo essas informações, você consegue explicar e contextualizar qualquer coisa. Inclusive fatos históricos, qualquer material. Quando você for fazer o teu resumo, pega todo o teu material didático que você tem, folhas avulsas, caderno, e passe essas informações do DNCC para o teu resumo. Eu construo os meus resumos na ordem em que o conteúdo foi apresentado para mim, porque os caminhos iniciais no meu cérebro já foram criados. Mas se você achar lá na frente que uma informação que o professor trouxe na última aula foi interessante para contextualizar alguma coisa que você anotou lá em cima, aí tudo bem, acrescenta lá no início do teu resumo. Mas cuidado com o tamanho do teu resumo. É um resumo, gente, não adianta colocar absolutamente tudo que está no livro ou no caderno, porque ele tem muita gordurinha. Idealmente, um resumo de uma aula tem que ter, no máximo, uma página de documento de uma folha A4. Em média, tá? Mapas mentais. O mapa mental é fundamental para quem tem um sistema representacional visual como dominante, porque essa pessoa vai visualizar esse mapa no momento necessário. No momento da prova. Gente, sim, isso existe e é possível. A ideia é criar uma sequência lógica para o teu cérebro memorizar esse caminho. Esse modelo aumenta o poder de fixação do conteúdo pela imagem, por palavras-chave, por símbolos, por cores. É um complemento muito potente para o teu estudo. Eu não recomendo pegar um mapa mental pronto, porque quando você elabora esse mapa mental, você está construindo esses caminhos de acesso à informação para o teu cérebro. E nem sempre o que faz sentido para um faz sentido para o outro. O mapa mental, ele cria associações entre temas, assuntos e informações que para outra pessoa pode não funcionar. A ideia básica é você pensar numa árvore e a copa vai ramificando, tipo um fluxograma de informações. No centro do papel vai o tema principal do que você está estudando e você vai puxando setinhas e criando desdobramentos. Usa palavra-chave, usa símbolo, usa caneta colorida, use palavras curtas, objetivas, que sejam de fácil entendimento. Abuse das cores, pode usar siglas, frasezinhas, esquemas que vão te ajudar. E por fim, a técnica que eu adoro, chamada Seu Podcast. Depois que eu fazia os meus resumos, eu gravava a minha voz lendo o resumo no aplicativo de gravação que vem no telefone mesmo. Eu lia esse resumo num ambiente silencioso para a qualidade do áudio ficar boa, e depois você vai ouvir esse seu próprio podcast enquanto você estiver desempenhando outras tarefas que não exijam a sua atenção. No transporte público, numa tarefa doméstica, no carro, numa viagem. Então você otimiza essa sua revisão com as tarefas que não exigem a sua atenção, porque a gente não está tentando aqui ser multitarefa, a gente está focando no que você está ouvindo e fazendo uma tarefa manual. Tá bom? Bons estudos e até a próxima!